Oi, Paula, tudo bem? Muito obrigada por separar um tempinho para conversar aqui com a gente, da IT Mídia. A Paula Giacomo, ela é vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina da SAP. Obrigada, Carla, é um prazer estar aqui com você hoje, conversando um pouco sobre o nosso momento atual. Paula, a SAP é uma empresa que tem escritórios no mundo inteiro, né? Como que a pandemia da Covid-19 afetou a forma como vocês vinham trabalhando, né? Mudou alguma coisa? O que mudou? Mudou bastante, eu acho que apesar de sermos uma empresa de tecnologia, como você falou, uma presença muito ampla globalmente falando, e já sermos um pouco acostumados a fazer home office, mas era num sentido mais flexível, vamos dizer, de trabalho. Obviamente, com a entrada do Covid, que primeiro, obviamente, na China, os países da Europa, e aí quando ele se instalou, basicamente, vamos dizer, se tornou nessa escala global, nós garantimos que 100% da nossa população já começasse a trabalhar home office, independente do estágio da contaminação, da infecção em cada país que a gente está localizado. Então, no momento que começou a ter um avanço, vamos dizer, numa escala mais mundial, a SAP já tomou, obviamente, a frente de recomendar fortemente que todos os funcionários trabalhassem de casa, e depois isso se tornou, obviamente, uma prática onde 100% da população está trabalhando de casa. E assim, a gente sabe que o Recursos Humanos sempre tem um protagonismo muito grande nas empresas, nas organizações, mas em um período de pandemia, né, que gera muitas incertezas para os funcionários, para as pessoas, esse protagonismo é muito mais cobrado, né? E vocês, a SAP, é uma das melhores empresas para trabalhar de forma recorrente em GPTW, e só que isso também, eu imagino que gera uma certa expectativa dos funcionários, né? Vocês são cobrados também com esse posicionamento, né? Como é que fica a questão da cultura organizacional quando a força de trabalho está descentralizada? Eu acho que teve um primeiro, assim, é bem interessante isso que você falou, porque para qualquer profissional de RH, como você falou, eu tô há muitos anos, né, essa é a minha carreira toda desenvolvida na área de recursos humanos, e nessa SAP eu já atuo há 15 anos, né, então uma carreira bastante sólida aqui. O RH é uma área que se conversa bastante, no geral, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, vamos dizer. Na América Latina, especificamente no Brasil, mais ainda, né? E eu acho que com a questão da pandemia, que é uma crise realmente sem precedente, ela é diferente de todas as outras crises ou outras situações que a gente enfrentou, né? Ninguém tinha um histórico, vamos dizer, nas nossas gerações de ter enfrentado uma pandemia dessa envergadura, né? E eu acho que a área de RH, ela tomou, vamos dizer, uma liderança até mais atuante, desde o primeiro momento, muito em função desse espírito de colaboração que existe não só dentro da organização, mas também entre as organizações. Então, vou te dar um exemplo. Eu faço parte de um grupo de recursos humanos, né, de líderes de recursos humanos, e quando começou a discutir o que as empresas iam fazer, esse grupo começou a se falar, assim, praticamente em vários momentos diferentes do dia, e até a gente começou uma discussão durante um final de semana, anterior até a medida de quarentena, né, nos nossos países, vamos dizer, já antecipando o que as empresas estavam fazendo, trocando ideias, discutindo. Dentro da SAP, de uma maneira geral, a gente tem a possibilidade de ter um RH já bastante atuante, assim, protagonista dentro do negócio, e de ter uma estrutura global onde a gente tem comitês de crise já estabelecidos nas regiões e nos países. E existe um comitê global, né, que a gente está chamando de Comitê Global de Pandemia, vamos dizer, que foi formado exatamente para a pandemia do Covid-19, e já começou muito fortemente a distribuir várias diretrizes e informações, e aí, baseados nelas, a gente conseguiu adaptar rapidamente nos países. Essa questão cultural, vamos dizer, eu acho até que hoje, Carla, se você me perguntar, eu acho que eu estou sentindo as pessoas até mais próximas, é engraçado colocar isso, né? Mas eu estou sentindo as pessoas mais próximas até do que no modelo tradicional de ida ao escritório normal. E por que isso, né? Porque a própria tecnologia nos permite ampliar as nossas comunicações, e coisa que a gente não tinha pensado em fazer antes. Então, por exemplo, uma reunião
que você pegava uma sala. Vamos dar um exemplo. A gente faz um café com o presidente. Vamos colocar a Cris Palmaca, que é a presidente do Brasil. Então, a gente tem o café com a Cris Palmaca, que periodicamente ele acontece. Aí você pega a sala que você vai ocupar, convida lá a quantidade de pessoas que vão comportar bem nessa sala. Hoje, a Cris está fazendo esse café de uma maneira virtual. Então, usando os canais virtuais. E aí, a gente consegue convidar mais pessoas para participar desse café. Se é um fórum que você quer que as pessoas também interajam, você mais ou menos vai controlar esse número de pessoas para que todas possam se comunicar e ter uma interação mais fluida. E se é um fórum onde é aberto, passar mais informações, mensagens e também pegar algumas questões, mas não necessariamente todo mundo ter que falar, você consegue abranger um número muito maior, uma escala muito maior de pessoas. Então, acho que são essas experiências que a gente está trazendo através dessa necessidade atual, que tem enriquecido e que acho que vão formar parte aí desse novo normal que a gente está tanto discutindo, né? Falando sobre a experiência do funcionário, Paula, a SAP teve uma aquisição muito grande nos últimos anos, a Qualtrics, né, foi anunciada aí no final de 2018, em 2019 concluiu a aquisição, e as soluções da Qualtrics a gente sabe que dizem respeito também à experiência do funcionário, né, consumidor, exato, e foi bem legal, porque uma das coisas, Carla, que a SAP mundialmente ofertou, foi abrir a possibilidade para clientes e não clientes utilizarem o que a gente está chamando de pesquisa de trabalho remoto. Então, a América Latina nem estava ainda entrando na questão do home office, mas os países da Ásia e Europa, sim. A Qualtrics já disponibilizou essa possibilidade. A gente ofertou clientes, prospects, amigos de mercado para poderem usar, e são pesquisas rápidas direcionadas para esse trabalho remoto. Eu utilizei enquanto RH da SAP na região e no país, e é muito legal porque através de uma pesquisa rápida a gente conseguiu ir norteando se as nossas ações estavam de encontro com a necessidade dos nossos colaboradores e quais outras necessidades que eles estavam enfrentando e estão enfrentando, porque isso é um ato contínuo, e que a gente tem que mudar ou oferecer ou começar a pensar no curto, no médio e no longo prazo. Então, através desse que a gente chama de pulse check, né, porque são pesquisas rápidas e que a pessoa responde facilmente e tem campos abertos também para nos fornecerem também ideias, insights, e a gente alinhar aquilo que a gente está pensando enquanto plano de ação com o que está emergindo mesmo da necessidade deles e da grande maioria nesse momento atual. Porque, como você disse, a coisa está sendo construída em tempo real, né? Em real time, aí, o famoso real time, a gente está construindo no tempo real e não tem problema nenhum da gente se adaptar ou mudar algum plano original se a gente percebe que ele não atende, não vai atender a maioria ou que não é uma prioridade para esse momento. E aí depois a gente repensar em paralelo, a gente está repensando numa volta bem gradativa, Carla, assim, sem nenhuma pressa, que faça sentido e que as pessoas precisem estar, né, indo e vindo para o escritório, porque a gente tem que levar em consideração que esse trajeto entre você ir e voltar para casa, cada um tem a sua própria condição familiar, outras coisas ainda não estão sendo determinadas de quando vão voltar ao normal. De novo, eu falei, às vezes dentro de um país, a situação entre cidades e estados é diferente, né? Então, a gente precisa mesmo garantir. Posso te contar um pouco da experiência da China, que foi o primeiro lugar a ensaiar, vamos dizer, essa reabertura muito gradativa e mesmo resguardada de toda a segurança. Os próprios funcionários têm optado continuar de casa, a grande maioria, então pouca gente está circulando nos escritórios e está tudo bem. Era mesmo dentro do esperado, né? Então, eu acho que cada cultura vai se comportar de uma forma, né? A gente tem visto algumas coisas, né, através dos meios de comunicação, mas com certeza eu acredito que na América Latina também a gente vai conseguir gerenciar de uma forma bem tranquila, onde, de novo, a prioridade é mesmo o que a pessoa se sente confortável, além de cumprir com todos os requerimentos de saúde e segurança, a pessoa também tem que estar confortável para isso. E a gente falou um pouco de que as lições vão sendo tomadas em tempo real, né? Esse manual de boas práticas é construído aí com o tempo, enfim, em tempo real. E você falou você tem uma trajetória sólida na SAP, né?
Ele nunca teve numa situação dessas de tanta incerteza, enfim, várias frentes aí para lidar, né? Então, no aspecto de liderança, Paulo, o que você, refletindo sobre a sua posição também, né, sobre a sua carreira, o que você acredita que vai levar de saldo, o que você já aprendeu, obviamente, aí nesse caminho, né? Eu tenho uma tendência, aí mais pelo meu perfil, de ter uma visão sempre otimista, assim, das situações. Meu viés vai sempre para o otimismo, com uma dosagem aí de realidade, vamos dizer, né? Não é aquela super otimista sonhadora, otimista aterrissada até por trabalhar em RH, acho que a gente precisa ter esse balanço, né? Esse equilíbrio. E eu acho assim, a gente passa por várias coisas nessa pandemia, e óbvio que eu estou falando de uma empresa que eu trabalho, que a gente conseguiu manter 100% da nossa operação de uma maneira remota, né? Eu, óbvio, entendo perfeitamente de modelos de negócio em indústrias onde isso não é possível, porque você tem que ter pessoas fisicamente, né, em alguma fábrica, alguma operação, ou que seja, vários tipos de serviço onde você precisa que as pessoas se desloquem e façam esse serviço, essa operação rodar. Na SAP a gente conseguiu manter isso, mesmo que, vamos dizer, não nossos clientes, a gente atenda todos os segmentos, e muitos deles estão com uma parte da população operando, né, no modo não remoto. Então, o bacana é que a gente consegue também, na nossa posição, quebrar paradigmas e mostrar para os outros que é possível, que a gente também tem soluções de negócio importantes para acelerar essa transformação digital, né, de uma maneira bastante sólida e sustentável, né, que eu acho que isso é muito importante. Porque, num primeiro momento, nós também, enquanto RH, quanto RH da SAP, eu me preocupei primeiro a saúde, segurança e depois sustentabilidade dos negócios, óbvio, porque é uma consequência. Como é que eu posso garantir, vamos dizer, que os nossos funcionários continuem trabalhando produtivamente, com saúde, se o meu negócio está em risco, né? Eu preciso que esse negócio continue operando de uma forma sustentável para fazer esse ciclo continuar rodando. Então, a SAP tomou medidas, vamos dizer, importantes para garantir que a gente não precisasse tomar nenhuma medida, vamos dizer, drástica no sentido da nossa força de trabalho, né? E isso você faz, obviamente, contendo gastos e postergando investimentos, etc., que não ponham em risco a operação, né? Outra coisa que a gente fez bem interessante, muito rapidamente, a gente transformou todos os nossos grandes eventos, e você sabe que a gente tem vários eventos muito importantes, impactantes para o mercado de tecnologia, que já estavam, um deles, o Sapphire, que estava super próximo, que teve, né, em maio, e eram eventos grandes presenciais. A gente transformou todos esses eventos de maneira virtual, sem perder o conteúdo e sem perder o propósito para que esses eventos são colocados e são ofertados para o mercado. Eu acho que isso é bem importante também a gente ressaltar. E com isso, Carla, garantir com que vamos dizer, o ciclo de negócio continue sustentável e que a gente consiga agora discutir, nesse novo normal, qual é o legado que essa pandemia vai deixar, né? Então, dentro da minha visão otimista, eu acho que esse espírito de colaboração, de solidariedade e até de abertura ao novo, eu estou confiante de que ele vai se perpetuar e vai até gerar outros frutos e outras ideias que a gente ainda não está conseguindo enxergar. A próprio modelo de escritório que hoje a gente conhece, a gente está discutindo já, né, em todos os países, no que vai se transformar muito mais um hub de colaboração do que um lugar que você vai lá para exercer aquela rotina diária, né, de trabalho, e muito aquela questão dos líderes que ainda tinham talvez uma mentalidade, ou tem alguns até que talvez tenham ainda, e aí no mercado geral, uma mentalidade mais de controle, né, roubando contra aquela coisa um pouco mais antiga, mas que ainda se perpetua no mundo corporativo. Eu acho que é uma visão que rapidamente vai ter que ser alterada. Então, o líder mesmo que está acompanhando essa transformação, ele já está percebendo hoje que ele tem outras formas muito mais produtivas de liderar e gerenciar e fazer com que a entrega de metas ela ocorra de uma maneira muito mais inovadora
e menos presa, arraigada àquela questão que a gente conhecia do modelo clássico de trabalho, né?